Fantástico está de volta e traz novas denúncias contra Ítalo Santos. Ex-funcionários do influenciador revelam bastidores da relação de Ítalo com menores dentro da casa dele, diante e também longe das câmeras. Ele aparece muito com faixinha na cabeça, mas não é esportista. Nem se veste assim para dar dicas fitness. Ele estava sempre com adolescentes que usam roupas curtas em coreografias sensuais. E com isso, segundo o Ministério Público, ganhava muito dinheiro nas redes sociais. Ai! Esta semana, a festa sem limites do influenciador Ítalo Santos chegou ao fim. Depois das denúncias de outro influenciador, o Felca, as redes de Ítalo foram bloqueadas. Ítalo e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos na última sexta-feira. E pessoas próximas ao casal começaram a revelar o que se passava por trás das câmeras. Uma pessoa soberba e que tudo tem que andar conforme ele quer. Ele controlava a vida desses adolescentes? Se não fosse de acordo com o que ele queria, ele dispensava. Esses são ex-funcionários de Ítalo. Eles não são investigados e pediram para não serem identificados. Os ex-funcionários mostraram fotos, conversas e contaram sobre a rotina na casa do influenciador. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba. Ítalo e Israel respondem por tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. Mas por que só agora? Por que só depois da tremenda exposição que o influenciador Felca deu para o caso, vira um crime em algo que Ítalo faz há anos? Muita gente estava vendo o que acontecia. Os próprios funcionários do Ítalo, a escola dos adolescentes que apareciam nos vídeos do Ítalo, eles frequentemente chegavam atrasados no colégio. As plataformas têm acesso ao conteúdo postado. Só que foi uma pessoa anônima que viu as redes e não se conformou. Achou que tinha coisa inadequada ali. Foi para frente do computador e no dia 17 de dezembro do ano passado, decidiu mandar uma mensagem para o Ministério Público do Trabalho da Paraíba. Era uma denúncia simples, uma denúncia curta, de alguém que acompanhava os conteúdos produzidos por Ítalo Santos na internet e que imaginava que isso pudesse configurar a exploração do trabalho infantil. Nós mobilizamos uma equipe internamente para fazer o acompanhamento das postagens nas principais plataformas. O que eles queriam entender mesmo é o que acontecia nos bastidores. E começaram a chamar testemunhas. Alguns ex-funcionários, pessoas que tinham acesso à casa. A casa onde Ítalo morava com o marido e com os adolescentes. Essa mansão num condomínio em João Pessoa, que tem um símbolo gigante em frente, HS, de Ítalo Santos. Ostentação do lado de fora, mas por dentro... Eu via a casa totalmente cheia de lixo e ficava durante 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eles não tinham muito o ambiente limpo. Pelo relato das testemunhas, moravam aqui o casal e outras 10 pessoas, 4 menores de idade. Na casa se passava uma espécie de reality show. Havia uma produção intensa de conteúdo, praticamente 24 horas, né? Assim, aliado ao fato de que havia monetização, gerava diferentes formas de receita, né, financeira para os acusados. Inquestionável a existência de uma relação de trabalho. Quando não era trabalho, os adolescentes não podiam ficar com o celular, contaram os ex-funcionários. Os celulares às vezes eram guardados dentro de uma caixa e outras vezes era guardado dentro do quarto dele com chave. Ele tinha muito medo de que as pessoas filmassem o que ele era por trás das câmeras. As festas na casa eram frequentes. Ele deixava que os adolescentes bebessem bebida alcoólica? Todos bebiam, sem restrição. As investigações revelaram que uma das adolescentes, menor de idade, chegou a ficar grávida enquanto estava na casa de Ítalo e perdeu o bebê. Os adolescentes se alimentavam direitinho? Quando ele queria. E só poderia comer quando ele acordasse. Era só quando ele realmente deixava. Tinha uma rotina de acordar, dormir direito? Não, era noite, em claro. Inclusive já teve filmagens que ele fez que as crianças estavam indo para a escola
E após desligar as câmeras, elas não iam para a escola. Em depoimento ao MP, uma outra ex-funcionária diz que Ítalo é negligente com a saúde dos adolescentes, que eles vivem em regime de cárcere privado, não saem de casa sozinhos, não têm vida social, vivem como propriedade dele. Estabelecemos contato com a coordenação de 2 escolas. Alguns depoimentos indicaram situações pontuais em que os adolescentes ficaram muitos dias afastados do ambiente escolar, cerca de 40 ou 50 dias fora de João Pessoa. Não me parece adequado. O que eu percebi foi uma tentativa de naturalizar a situação. Em depoimento, a coordenadora de uma das escolas informou que os adolescentes diziam que se atrasavam por causa das gravações. Em 2020, o Ministério Público Estadual abriu uma ação civil para apurar a frequência escolar de um deles. Mas depois que Ítalo cumpriu algumas medidas de proteção ao adolescente, o caso foi arquivado. Em nota, o MP disse que, naquela época, a medida não teve caráter criminal. Agora, além do Ministério Público do Trabalho, Ítalo está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pela Polícia Civil. Os pais dos adolescentes também foram ouvidos pelo Ministério Público. E as investigações mostram que eles recebiam uma espécie de mesada para os filhos ficarem na casa, morando com o Ítalo e também postando conteúdo. O pagamento variava entre R$2.000 e R$3.000. Em depoimento, uma das mães diz que não sabe se a filha ganhava mesada e que não considera que ela trabalha para Ítalo. Nunca chegou até a sede do conselho nenhuma denúncia dos próprios pais responsáveis dessas adolescentes. Nós não conseguimos contato com os pais desses adolescentes. A gente queria tentar ver se a família dela poderia falar com a gente. A maioria dessas famílias vive em Cajazeiras, interior da Paraíba. Ítalo nasceu na cidade de 70 mil pessoas. Ele era o cara que dava aulas de dança na pracinha da cidade. Começou a gravar vídeos aqui com os adolescentes. Foi ganhando seguidores, se mudou para João Pessoa, ficou famoso nas redes sociais com esse tipo de conteúdo e enriqueceu. Ele chegava a receber dinheiro expresso, malas mesmo de dinheiro e joias. Eu via muitas sacolas de dinheiro saindo da casa dele. Ele estava ganhando dinheiro com esses adolescentes? Os órgãos de controle entendem que sim. E de várias formas, né? Esse projeto de produção de conteúdo, ele gerava várias formas de receita financeira. Uma delas justamente envolvia uma empresa responsável pela promoção de rifas e sorteios na internet. Ele tem relação com empresas de jogos de azar? Não que eu conheça. Não dá pra gente saber, então, de onde vem a renda dele. Eu sou advogado criminalista dele, eu não trabalho na parte de conhecer a origem do faturamento dele. Fato é que Ítalo construiu uma mansão em Cajazeiras, que vivia com carros de luxo na garagem. Morou nesse prédio em João Pessoa, também nesse condomínio de casas em Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Aqui ele chegou a pilotar moto sem capacete na contramão. Já tinha sido advertido sobre isso numa outra ocasião. Outra reclamação do condomínio. De novo, estava numa moto, sem capacete, só que dessa vez com uma mulher na garupa, fazendo topless. Nesse último condomínio, segundo a polícia, tem o registro de uma das vans de Ítalo saindo pela última vez no dia 13, com objetos de valor, documentos e equipamentos eletrônicos. Pouco antes da polícia chegar para cumprir o mandado de busca e apreensão. Saíram às pressas. Ficou identificada, durante essa busca, a possível eliminação de provas e também informações, indícios já de possíveis ameaças às testemunhas. Para evitar prejuízos para a instrução, foi solicitada essa prisão. Ítalo e o marido estavam nessa casa alugada em Carapicuíba, Grande São Paulo, quando a polícia foi atrás deles na última sexta-feira. Eles estavam, sim, tentando se evadir e sabiam já que seria expedido um mandado de prisão. A defesa de Ítalo Silva e do marido dele, Israel Vicente, nega as acusações. Ele estava lá porque ele estava fugindo? Não, de forma alguma. O Ítalo estava de férias em São Paulo. Se os fatos causam indignação, é uma outra abordagem para a situação, mas prendê-lo por conta disso me parece um exagero tremendo. A ideia de exploração sexual que foi pintada, acho que ela transborda da realidade muito. E não há como negar que há uma exploração, essa erotização. E mais, o fato de haver ali monetização, não é? Isso é suficiente para caracterizar um quadro de exploração sexual. E o tráfico humano, nesse caso? Quando você tem o aliciamento em outra cidade, o deslocamento, o alojamento, a gente pode pensar na configuração também
de tráfico de pessoas, né? Se ele já faz isso há anos, por que uma punição só agora? Eu acho que isso alerta a gente para a importância do papel da sociedade com as denúncias, né? Nós entendemos que as plataformas têm falhado nesse dever de cuidado, nessa diligência. Agora, em nota, as plataformas disseram que removem conteúdos sensíveis de crianças e adolescentes logo que são identificados e que as contas de Ítalo e do marido dele foram banidas. O TikTok afirmou ainda que isso aconteceu em 2023, agora em 2025 e que o conteúdo dele não era monetizado. O YouTube disse que a monetização de Ítalo tinha sido suspensa antes por repetidas violações às diretrizes para anunciantes. O Instagram informa que não permite que contas que publiquem conteúdos com crianças sejam monetizadas. Mas as redes sociais não responderam por que as contas de Ítalo ainda funcionavam antes da denúncia de repercussão nacional. Hoje, quando você olha tudo, você pensa assim, será que eu devia ter denunciado isso? Várias vezes que eu pude fazer de guardar, que eu sabia de foto, conversas eu guardei. Ninguém nunca acreditou e nunca deu credibilidade. O ambiente de trabalho era totalmente degradante. Essa é a narrativa que mais de 10 trabalhadores trouxeram a mim. Eu sempre tive muito medo, porque ele sempre deixou muito claro que o dinheiro dele comprava tudo. Depois que tudo veio à tona, os adolescentes voltaram para suas famílias. Aqui fica o apelo. Eu acho que a sociedade brasileira precisa se engajar. É um debate muito relevante. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba.